Oi, gente, bem-vindo para mais uma aula de Fisiologia Humana. Eu sou a Mabel e hoje veremos sobre o sistema digestivo. O sistema digestivo ele é formado por um longo tubo com regiões especializadas e por glândulas anexas, seriam as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado. Se vocês observarem a figura abaixo, podemos ver o esquema de certas glândulas e estruturas com seus respectivos excretas, né? Por exemplo, tem as três glândulas salivares maiores, né? Que apesar de terem glândulas salivares menores, a região da boca também possui glândulas salivares menores. As três maiores são a parótida, a sublingual e submandibular, que posteriormente nós falaremos sobre a produção de saliva. Existe a boca, né, que é formada pelo conjunto dos dentes. Depois existe a faringe, o esôfago, o estômago, que é onde tem a produção do suco gástrico, que é formado também pela pepsina e a protease. Depois temos o fígado, onde existe a bile armazenada na vesícula biliar. O pâncreas, onde existe a produção do suco pancreático, onde existe a produção de amilase pancreática, lipase e protease, que juntas formam a tripsina, né? E continuando, seguindo o esquema, né? Nós observamos que o apêndice vestigial, o jejúnio e o ilho, também o intestino delgado, e no intestino delgado existe o duodeno, que existe a formação do suco entérico, que é formado pela maltase, a peptidase e a lipase. Seguindo pelo intestino grosso, nós temos o colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente, que todos eles formam o intestino grosso, o reto e o ânus. Lembrando, gente, que a principal função do sistema digestivo é o fornecimento de água, íons e nutrientes para o corpo. Existe um processo de ingestão e digestão, onde existe a absorção dos produtos da digestão, né? E existe a eliminação, que é feita no processo de defecação e formação do bolo fecal, na região do intestino grosso, reto e ânus. Lembrando que a digestão, ela tem como também uma das principais funções degradar exatamente as moléculas de carboidratos, proteínas e lipídios para moléculas mais simples para que elas possam ser absorvidas pelo corpo humano, certo? Através de vários processos, tanto físicos como químicos. É certo. Então, existem dois fenômenos no processo de digestão, que seriam os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Os fenômenos físicos, eles compreendem a trituração do alimento em partículas menores e seu transporte ao longo do tubo digestivo. Compreenderia os seguintes processos: mastigação, deglutição, peristaltismo, absorção e defecação. Já os fenômenos químicos permite a transformação dos alimentos em seus constituintes químicos, que seria a insalivação, a quinificação e a quilificação. A importância desses dois processos é porque a ação conjunta deles resulta em uma formação de uma solução aquosa de moléculas alimentares. A fragmentação dos alimentos aumenta sua superfície de contato com os sucos digestivos e facilita a ação das enzimas presentes nos sucos gástricos, produzidos pelas paredes dos tubos digestórios, pelas glândulas especiais associadas ao sistema digestivo. A seguir, nós vamos seguir a trajetória do processo digestivo, iniciado na mastigação,
e finalizada no processo de defecação. A digestão humana inicia-se na boca, com a mastigação, processo físico e a atuação das enzimas digestivas contidas na saliva, que seria um processo químico. A saliva contém muco, rico em água e proteínas mucina, importantes para a lubrificação e o umedecimento dos alimentos. E a enzima pitialina, que seria a amilase salivar, que atua sobre o amido, degradando-o em maltose e dextrinas. A maltose é formada por 2 moléculas de glicose e a dextrina por 3 ou 4 moléculas. A digestão do amido inicia-se na boca, continua a ocorrer no estômago até que o pH estomacal abaixe e inative a amilase salivar. A parte final da digestão do amido ocorre no intestino delgado, pela ação da amilase pancreática, produzida pelo pâncreas e liberada pelo duodeno, porção inicial do intestino delgado. As enzimas atuam em determinados intervalos de pH. Esse tipo de enzima, que é a enzima que degrada o amido, a pitialina, ela atua na boca com pH em torno de 7. A massa formada pelo alimento mastigado e pela insalivação é chamada de bolo alimentar. Por ação da língua, o bolo alimentar é empurrado para a faringe, passando em seguida pelo esôfago e deixa para o estômago. Esse processo de passagem do bolo alimentar pela boca para o estômago denomina-se deglutição e depende dos movimentos peristálticos da faringe e do esôfago. Em um adulto, a faringe mede cerca de 13 cm de comprimento e o esôfago por volta de 25 cm de comprimento. A seguir, vamos ver as etapas da deglutição. Na primeira seria o estágio voluntário. Quando o alimento está pronto para ser ingerido, a língua faz voluntariamente com que ele se conduza para a faringe. Na figura, observamos um palato mole, o bolo alimentar, a faringe, a epiglote, a glote, o esôfago, a traqueia, a laringe e a língua empurrando o alimento para a faringe. No segundo estágio, o estágio seria involuntário na faringe. O alimento passa pelo esôfago por meio de uma rápida onda peristáltica da faringe e a laringe, que faz parte do sistema respiratório, é fechada pela ação da glote e epiglote. Na figura observamos o bolo alimentar passando pela epiglote, pela glote e a laringe sobe. Na terceira etapa seria a etapa do estágio involuntário do esôfago, onde o bolo alimentar é conduzido até o estômago pelos movimentos peristálticos do esôfago. Na figura nós observamos esse movimento. Continuando no caminho do sistema digestivo, quando o alimento chega no estômago, o esfíncter cárdico, localizado entre o esôfago e o estômago, e o esfíncter pilórico, localizado entre o estômago e o intestino, se fecham. Com isso, o alimento é mantido dentro do estômago, onde sofre a ação das enzimas digestivas da pepsina, produzida pela parede do estômago e que atua sobre as proteínas, transformando-as em moléculas menores, como as peptonas. As glândulas da parede do estômago também produzem ácido clorídrico, HCl, responsável por manter o pH ácido entre 1,5 e 2, o que é necessário para a atuação da pepsina. Esse ácido também atua de modo a manter os micro-organismos que foram ingeridos juntamente com o alimento mortos. No estômago também há a produção de muco, que protege as paredes do órgão, do estômago, contra a ação do suco gástrico, formado pelo HCl, pepsina e outros componentes. O problema nessa produção
Por exemplo, a ingestão de alguns anti-inflamatórios pode alterar a produção de muco e provocar alguns tipos de doença, como a gastrite. A transformação química que ocorre no estômago denomina-se quimificação, onde o bolo alimentar transforma-se em outra massa que se denomina quimo. O estômago é um órgão que tem formato e volume variável, mas em sua capacidade máxima nos adultos chega a em torno de 2 litros. Continuando, os movimentos peristálticos do estômago facilitam a atuação do suco gástrico e empurram o quimo para o intestino delgado, que no adulto mede cerca de 6 metros de comprimento e 4 de diâmetros. O intestino delgado é dividido em 3 regiões: o duodeno, região mais anterior, que mede por volta de 25 de comprimentos, o jejum, região média, que mede aproximadamente 4,5 de comprimento, e o ilho, que é a região posterior, que mede 1,5 metros de comprimento. No duodeno, duas importantes glândulas são localizadas, que seria o fígado e o pâncreas. O fígado de uma pessoa adulta tem cerca de 1,5 kg de massa, sendo a maior glândula do corpo humano. Ele desempenha várias funções, tais como armazenar o glicogênio, síntese de ureia a partir do amônio e do gás carbônio, degradação do álcool e de outras substâncias tóxicas, degradação de hemoglobina. Em relação à digestão, o fígado produz a bile, que não contém enzimas digestivas, mas substâncias que emulsificam as gorduras, facilitando a ação das enzimas que vão atuar no alimento no interior do duodeno. Além disso, a bile contém bicarbonato e substâncias do metabolismo do colesterol e da degradação das hemácias. A bile fica armazenada na vesícula biliar, estrutura que uma pessoa adulta mede cerca de 30 centímetros de comprimento por 3,5 de diâmetro, na parte mais larga. A vesícula lança bile no duodeno por meio do canal. O pâncreas em um adulto mede cerca de 15 centímetros de comprimento, 4 de altura e 2 de espessura. Além de participar da digestão, o pâncreas é importante em outras funções do organismo. Nele há a produção de 2 hormônios que participam do controle de quantidade de glicose no sangue, a insulina, cuja ação reduz a quantidade de glicose, o glucagon, cuja ação leva ao aumento da concentração de glicose, e em relação à digestão, essa glândula produz bicarbonatos e várias enzimas digestivas que comunicam o duodeno pelo canal pancreático. Observemos na figura. Na figura mostramos o fígado, a vesícula biliar, a região do esfíncter calórico, o estômago, a região do esfíncter pilórico, o canal onde existe a comunicação do fígado e do pâncreas com o intestino delgado também. Continuando, o bicarbonato liberado do duodeno pelo pâncreas e pelas vesículas biliares promove o aumento do pH nessa região do intestino. Isso é importante, pois as enzimas digestivas que lá atuam só começam sua ação quando o pH estiver em torno de 7 a 8. As enzimas que atuam no duodeno são produzidas pelo pâncreas e pelo próprio duodeno e estão exemplificadas nessa tabela. Na tabela podemos observar uma sequência de enzimas que são produzidas pelo pâncreas e pelo intestino. Por exemplo, a amilase pancreática, que é produzida pelo pâncreas, que degrada o amido em maltose. E no intestino, outro exemplo seria a lactase, que é produzida pelo intestino delgado, e onde transforma a lactose em galactose e glicose. A transformação final do alimento que ocorre no intestino delgado denomina-se quilificação. Assim como o quimo passa para ser denominado quilo.
Esse contém produtos finais da digestão, além de água e sais minerais, e é onde ocorre a absorção. No intestino delgado existem inúmeras vilosidades, cuja principal função é aumentar a superfície de contato do intestino com o quilo, favorecendo assim a absorção. Nessas vilosidades existem vários vasos capilares e linfáticos. Como observando na figura, os vasos sanguíneos recebem os aminoácidos, a glicose, a água e os sais minerais. E os vasos capilares linfáticos recolhem a água e os ácidos gástricos e o glicerol. Os capilares sanguíneos reúnem-se e levam o alimento digerido para o fígado, onde é armazenado e distribuído para todo o corpo pela via circulatória. Os vasos linfáticos têm fundo cego, uma das extremidades fechadas, né, que é o significado disso, que é o fundo cego. São denominados vasos quiliféricos. Eles não passam pelo fígado, lançam seus produtos diretamente na circulação. A porção final do ilho comunica-se com a porção inicial do intestino grosso, que é o seco intestinal. Nessa junção existe a válvula ilho-cecal, cuja função é impedir o retorno do quilo para o ilho. O seco mantém cerca de 6 cm de comprimento e 7,5 de largura em uma pessoa adulta. Associado ao seco existe o apêndice vermiforme, uma pequena bolsa estreita e alongada que mede cerca de 8 cm de comprimento e 7 mm de diâmetro em uma pessoa adulta e provavelmente não tem função na espécie humana. Tanto o seco quanto o apêndice vermiforme são bem desenvolvidos em mamíferos herbívoros como os coelhos. O intestino grosso não tem vilosidades, mede cerca de 1,5 de comprimento e 7 cm de diâmetro, sendo dividido em colo ascendente, colo transverso e colo descendente e reto. A absorção de água formando as fezes e secreção de muco. Na porção terminal do intestino grosso, há dessa população por bactérias que vivem com resíduos dos alimentos, produzindo gases e também substâncias úteis ao organismo, como a vitamina K e a vitamina B12. A ação das bactérias contribui para a formação das fezes. Imediatamente ou logo após a chegada das fezes ao reto, há estimulação para a defecação e as fezes são eliminadas pelo ânus. E assim finaliza o ciclo do sistema digestivo. Bem, vamos para uma curiosidade sobre gastrite. Gastrite é uma inflamação da mucosa gástrica e é uma doença mais comum na população em geral, em especial os adultos. A inflamação pode ser apenas superficial ou, em casos mais graves, pode atrofiar a mucosa gástrica. Em poucos casos, a gastrite pode ser aguda e severa, provocando feridas que seriam úlceras na mucosa pela ação do próprio suco gástrico. Certas substâncias ingeridas podem irritar a mucosa gástrica e provocar estragos nas camadas da mucosa no muco que a protege, facilitando assim a inflamação. Dentre elas, a mais comum seria a bebida alcoólica. A úlcera péptica ocorre na região do esfíncter cárdeo e pilórico e é uma escoriação na mucosa causada pela produção excessiva de suco gástrico que acaba rompendo a barreira de muco protetor. Essa produção excessiva parece estar ligada ao estímulo nervoso. Pesquisadores constataram que 70% dos casos de úlcera péptica ocorrem também em função à infecção crônica da bactéria Helicobacter pylori, que seria o H. pylori, que quebra a barreira de proteção do muco.
Para o seu tratamento, seria indicação de antibióticos pela prescrição médica. Continuando com as curiosidades, agora vamos falar sobre engasgar, que seria a obstrução de algum tipo de alimento no sistema superior digestivo, ou até mesmo na iniciação do sistema respiratório, né, que seria na região antes de passar pela faringe. Ao observarmos uma situação de emergência em que uma pessoa está engasgada, podemos fazer alguns tipos de procedimentos, que seria bater nas costas da pessoa com as mãos abertas. Se isso não funcionar, seria aplicar a manobra de Heimlich, onde uma pessoa fica por trás da vítima e passar os braços pela sua cintura, como mostra a figura abaixo. Apertar o corpo da pessoa com movimentos rápidos e fazer com que o ar dos pulmões saia com força suficiente para empurrar o alimento que está obstruindo a passagem. Se a manobra ainda não der certo, deixe a vítima, deixe a vítima e aperte seu corpo logo abaixo das costelas, com movimento rápido. Se em 20 segundos a pessoa não reagir, é necessário fazer a ressuscitação cardiovascular, que é com pessoas qualificadas, e procurar de socorro médico imediatamente. Bem, essa foi a aula de sistema digestivo. Espero que vocês tenham gostado. Enviarei algumas questões para vocês responderem. Muito obrigada.